Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet, você pode acessar aí o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui falamos sobre a didática de um processo de impeachment, falamos sobre Dia da Linguagem, municípios verdes, influenciadores digitais. Essas são apenas algumas das pautas que tratamos aqui recentemente, que você pode assistir quantas vezes quiser e compartilhar aí nas suas redes sociais. E os links para as nossas redes sociais do Futura estão aqui embaixo. Bom, e a hora está chegando. Os dois maiores eventos esportivos do ano acontecem no Rio de Janeiro em 2016. E equipes, atletas, imprensa e fãs de esporte aguardam ansiosamente. O evento inicial tem data marcada para 5 de agosto e será seguido dos Jogos Paralímpicos entre 7 e 18 de setembro. Bom, há pelo menos um século, o esporte tem disputas entre atletas com algum tipo de deficiência física. Mas foi somente depois da Segunda Guerra Mundial que essas competições ganharam força com o propósito de acolher o grande número de soldados feridos nos combates. Bom, atualmente os nossos Jogos Paralímpicos reúnem 23 modalidades, mas muita gente não entende ou até confunde as regras de avaliação dos atletas e de pontuação das performances do esporte paralímpico. Recentemente, uma polêmica envolvendo o atleta João Paulo Nascimento, que está aqui no estúdio conosco, durante a exibição da tocha olímpica, gerou ainda mais confusão. Bom, então para falar aí sobre as questões específicas que tornam o esporte paralímpico único, a gente recebe aqui no estúdio, como eu já disse, o atleta João Paulo Nascimento para falar mais aí sobre a vida de atleta e explicar para a gente um pouquinho dessa polêmica. Bem-vindo, João, ao estúdio do Conexão. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Obrigado, Cristiano. Prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. E também conosco aqui no estúdio está o Ciro Winkler. Ele é coordenador técnico de atletismo do Comitê Paralímpico Brasileiro e professor na Unifesp. Bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Cristiano, muito obrigado pelo convite e agradeço a atenção que todo mundo está dando aí para os próximos dias em relação ao esporte paralímpico. Muito bem, obrigado pela presença também. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado e eu tenho certeza, compromisso aqui que você vai acabar esse programa sabendo muito mais do que você acha que sabe sobre o esporte paralímpico. Então, fique ligado aí no nosso bate-papo ao longo dos próximos 25 minutos e vou começar falando de polêmica, que a gente gosta, né? Jornalista gosta de um assunto aqui que pode render mais de uma fofoca, muitas vezes mal contada, então a gente vai explicar aqui direto da fonte. João, você aí se viu nas últimas semanas e meio a uma série de críticas na rede social, um monte de entrevistas que vieram ir atrás de vocês para explicar, na verdade, o ato de andar com a tal da tocha olímpica lá na cidade de Anápolis, em Goiás, onde você reside e treina. Foi isso, né? Sim, foi uma polêmica muito grande, que eu achei que era só um murmurinho ali na cidade, no estado, e acabou pegando o Brasil. Agora já estou sabendo que está até no mundo, o mundo inteiro falando. O mundo inteiro falando disso. Então eu vou aproveitar aqui e mostrar para você de casa que não acompanhou essa história. O vídeo está no YouTube, inclusive. Deixa eu abrir aqui onde está essa exibição que fala que atleta paralímpico. Vamos ver, a imagem não está muito boa, mas você consegue aí de casa acompanhar um pouquinho o que estava acontecendo, né? Você tem visto aí pela imprensa, a cada local onde passa a tocha olímpica, é um grande movimento, muita gente circulando, e aconteceu isso aqui. Aqui está o João. E aí fizeram um replay para mostrar que nesse momento o João estava vindo na cadeira de rodas, foi-se ao chão e tentou se apoiar ali, usou o apoio da perna, do braço, e a partir daí começou uma série de críticas e avaliações e todo mundo se achando especialista em esporte paralímpico e fazendo comentários aí sem fundamento nenhum. Então, João, explica pra gente o que você tentou fazer ali naquele momento que você estava se aproximando da outra tocha, que era o momento de acendê-la e tal. O que você tentou fazer que acabou não acontecendo da forma prevista e que você acabou caindo no chão? Então, ali eu pratico basquetebol em cadeira de rodas e aquela se chama manobra tilt. Nós usamos o tilt normalmente para você arremessar mais alto. Você está numa determinada, você faz um impulso e arremessa mais alto.
O que eu queria fazer? Eu faço uma manobra que é ficar numa roda só e dar um giro de 360 graus. Poucas pessoas no Brasil e até poucas pessoas no mundo conseguem fazer essa manobra. E eu queria mostrar, divulgar a nossa modalidade, que é tão pouco explorada, que é o basquete cadeira de rodas. Então, no intuito de mostrar a nossa modalidade, dei a manobra. O que aconteceu? Eu expliquei para o rapaz da coordenação, olha, eu vou ficar numa roda só. Só que o primeiro movimento que ele viu, quando eu fiz o movimento, parecia que eu iria cair, foi ele puxou minha cadeira e eu caí no chão. Na verdade, você tentar fazer uma manobra radical ali para mostrar, olha, vou dar uma volta na cadeira para chegar na próxima tocha e acendê-la. Exatamente. E aí, no meio do processo, alguém segurou você e você acabou caindo. Foi isso mesmo que aconteceu. Foi até quando eu caí, coloquei o pé no chão. Isso é normal no basquete cadeira de rodas. É muito comum arremessar, cair no chão, já coloca o pé, levanta e vai embora. Não é falta técnica, não é qualquer tipo de violação da regra. Então, para mim foi tudo muito normal, tanto que eu Você não sabia que ia ganhar tanta repercussão. Vamos colocar a imagem na tela de novo enquanto a gente ainda fala sobre esse assunto, porque, na verdade, né, para grande parte das pessoas que foi à rede social para fazer crítica, inclusive, dizia que, né, como assim, né, se ele é um atleta que utiliza cadeira de rodas, como ele colocou a perna para apoiar-se, né? E tem esses detalhes das regras que a gente começou falando aqui no Conexão, que as pessoas não entendem, né, João? Então, na verdade, nem todo mundo que joga basquete, por exemplo, em cima da cadeira de rodas, num time ou numa seleção, tem o mesmo tipo de deficiência nas pernas. Exatamente, para isso são feitas classificações funcionais. São vários tipos de deficiência física, que tem que ser, no caso do basquete, tem que ser nos dedos inferiores. No meu caso, é uma deficiência leve, que é no joelho. A minha pontuação é chamada pontuação alta, tem a pontuação mais alta do basquete, que é o 4,5. E vão desde o ponto 1 até o 4,5. O ponto 1 é o que normalmente é o lesado medular, ou alguém com poliomielite, sequela de poliomielite, que realmente não tem o movimento das pernas. Então, como eu falei, obviamente não conseguiria andar na minha cadeira ela é inclinada, é uma cadeira de pivô, uma cadeira de ponto alto. Então, fica ali evidente para quem pelo menos conhece um pouquinho do basquete, que é de rodas, que claro que eu não era um ponto 1, claro que eu mexia as pernas, só que por falta de conhecimento das pessoas, acabou gerando toda essa polêmica, falando que eu tinha colocado o pé no chão. Realmente, eu coloquei o pé no chão e meu intuito era segurar a tocha. Eu não queria, é o maior símbolo do esporte, a tocha olímpica. Eu não queria deixar aquela tocha cair de jeito nenhum. Claro, se você tinha uma forma de segurar a tocha, na verdade, se apoiar, por que cair de cara no chão com a tocha se você podia prevenir esse momento? Exatamente. Né? Se eu caísse de cara no chão, é que eu estaria me fingindo ou sendo falso cadeirante, como fui taxado muito aí por muitas pessoas na internet. Bom, agora, Ciro, essa confusão que aconteceu com o João, claro que é negativa por um lado, o João está aqui com a gente e fala disso de uma forma muito tranquila, levou de uma forma muito tranquila, com bom humor, até para explicar aí a ignorância das pessoas, mas assim como acontece com o basquete, com os outros esportes também, tem essa questão que ele falou brevemente sobre a pontuação das deficiências. Então, vamos aproveitar que você está conosco no estúdio para explicar de uma forma geral de que forma isso é montado. Então, um time olímpico pode ter diferentes deficiências, como é que se avalia aí o nível de deficiência de cada um dos atletas para formar uma equipe? Isso aí é um ponto, acho que, perfeito para o esporte paralímpico. Porque o esporte paralímpico nasceu lá da deficiência, no momento lá da discapacidade, e veio evoluindo. Hoje, a gente está num nível de esporte que um rapaz como esse aqui consegue ficar em 2 rodas na cadeira de rodas, dar um giro de 360. Só que o esporte está valorizando desde quem tem a mínima deficiência, como o João, até quem tem uma deficiência extremamente severa. O basquete, que ele deu exemplo, acho que é fantástico. Ele possibilita um jogo da deficiência severa até o jogo de quem tem menos deficiência. E a regra do esporte obriga que o time tenha atletas como o João, que tem 4,5, e atletas que têm uma pontuação menor, como 1, 1,5, 2. Só explicar o que é o 4,5 e o 1 e o 2. O 4,5, o João, ele consegue fazer um movimento em todos os eixos, pegar a bola em cima, embaixo, de um lado, do outro, arremessar a bola. Então ele consegue ter essa movimentação, por exemplo, do tronco da cintura para cima. Da cintura para cima, e mesmo a estabilidade, onde ele consegue movimentar a cadeira, utilizando, por exemplo, o movimento das pernas. Ou fazer o tilt dando impulsão com o corpo. Um atleta que tem uma deficiência muito severa vai perdendo toda essa mobilidade, de tronco para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Eventualmente ele pode ter mais movimento com os braços, mas ele não consegue ter essa flexibilidade do tronco, por exemplo, ou o impulso das pernas. O ponto 1 ficaria muitas vezes limitado a
elevar o braço até uma determinada altura, ele não consegue, por funcionalidade, elevar o braço. Se a bola vier do lado, ele não consegue inclinar o tronco e pegar a bola. E o que é legal no basquete? O basquete ele tem no máximo 14 pontos em quadra. Se eu pegar os 5 atletas, eu tenho que somar 14 pontos. Então, para eu pôr o João, que é 4,5, eu tenho que pegar atletas ponto 1, fazer uma composição de vários atletas com uma deficiência mais severa para que permita o João jogar. E isso é o legal do esporte paralímpico, porque além da habilidade esportiva, eu tenho que ter também a estratégia com os atletas e também valorizar aquelas pessoas que têm a deficiência mais severa. Que é interessante você pensar sobre isso. Eu estava aqui tentando fazer uma comparação, eventualmente, com um time de basquete em que não há nenhum atleta com uma deficiência declarada, né? Que, na verdade, o técnico também ele vai pensar no cara que, de repente, é o cara que lança melhor, o cara que defende melhor, o cara que monta estratégia melhor, que isso, na verdade, são as habilidades de cada um. E aqui, no caso, são as habilidades do time com uma deficiência. Então, também, um time de basquete convencional, que sejam da NBA, que é da Liga Americana mais famosa do mundo, nem todos os jogadores são iguais. Acho importante a gente mencionar nisso. Então, em outra esfera, a questão de um time com pessoas com algum tipo de deficiência também. Cada um tem ali o seu lado melhor que vai ser explorado pelo técnico na hora de montar esse time, né? Mais ou menos por aí. Perfeito. Então, se a gente for parar para pegar, acho que a palavra que o seu Zoe tem um atleta, a gente continua falando do atleta, mas com uma característica a mais, que é a deficiência. E é legal fazer aquele joguinho de palavras, né? Porque a gente falava deficiente, pessoa com... o atleta com deficiência. O deficiência é uma condição que ele tem, que vai limitar algumas ações dele, mas ele tem uma série de possibilidades que tem que ser exploradas que é muito interessante e o que vai encantar um pouco a partir de 7 de setembro. Sem dúvida. Deixa eu aproveitar aqui e falar, então, já que os jogos estão chegando, vamos mostrar o site onde você pode aí buscar informações sobre todas as modalidades. É rio2016.com/Paralimpíadas. Aqui é a página principal, né, em português. Aí você tem uma série de matérias que já estão sendo publicadas em relação aos atletas que estão vindo para cá, mas principalmente sobre os atletas brasileiros. Como eu mencionei na abertura do programa, são 23 esportes, 528 provas, 21 arenas e representantes de 176 países. rio2016.com/Paralimpíadas, o evento que acontece de 7 a 18 de setembro. E a gente sabe aí, aqui tem lojinhas para os souvenirs e tudo mais, e tem ingressos ainda para algumas modalidades abertas. Você que estiver aqui pelo Rio de Janeiro ou quer programar uma visita ao Rio nesse período de setembro, aproveite aí, entre no site e saiba tudo. Agora, outra questão importantíssima de se falar em relação a isso é a questão de como, por exemplo, o Brasil manda bem nas Paralimpíadas. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, melhor do que nas Olimpíadas convencionais que abrem os jogos, né? Como eu disse lá no comecinho de agosto. A gente tem uma arte, inclusive, com alguns dados coletados em relação a medalhas. Vamos colocar na tela para a gente poder exemplificar e você de casa acompanhar. Há, então, número de medalhas de ouro, explicando aí o que são essas barras coloridas. As barras em azul são o que representa os atletas olímpicos tradicionais, aí medalhas de ouro no Brasil. Aí a gente vem lá desde 96 até o ano de 2012, que foi a última Olimpíada em Londres. E em vermelho, os atletas paralímpicos. Aí você vê como os paralímpicos estão muito à frente dos nossos atletas não paralímpicos em relação a medalhas só de ouro aqui, hein? Isso aqui falando só de ouro, agradecendo aí ao nosso estagiário Felipe Greenberg, muito dedicado, que coletou essas informações e montou aí pra gente esse gráfico. Tem um outro gráfico que mostra o número total de medalhas, aí contabilizando não só ouro, mas também prata e bronze. Então aqui a gente só mudou a cor, o verde são os atletas olímpicos e o laranja os paralímpicos. Você vê que está aí sempre, né, os paralímpicos despontando desde 96, 2000, 2004, 2008 e 2012.
Ciro, o que explica, né? A gente vê aí esses números, né, de medalhas, não só de ouro, medalhas no quadro geral, os atletas paralímpicos trazendo muito mais retorno para a gente. Agora, sabemos que, de fato, o apoio aos atletas, a formação dos atletas paralímpicos ainda é, de certa forma, deixada de lado em relação a investimentos, principalmente, do que dos times convencionais, se é que eu posso dizer assim. Bem, o que é interessante olhar esses números é o primeiro ponto. A gente entende o gráfico e valoriza, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o número de medalhas em disputa nos Jogos Paralímpicos é maior. É maior o primeiro ponto pela classificação. Se a gente for pegar o atletismo olímpico, que vai ter aqui a final do masculino e do feminino, onde a gente vai ter o Bolt chegando... O Usain Bolt, aí, a grande estrela da corrida. Bota estrela nisso. No Paralímpico, nós vamos ter as classes. Então, a gente vai ter 100 metros para os atletas com deficiência visual. Então, no deficiência visual, nós temos 3 classes. Mais masculino e feminino. Então, se a gente tem 2, aqui a gente já tem 6 só falando dos deficientes visuais. Depois nós temos mais algumas classes na deficiência física, mais algumas classes nos usuários de cadeira de rodas. Então, o universo é muito grande. É interessante isso, mas ao mesmo tempo a gente valoriza muito que hoje o Brasil ele está em 7º no quadro geral de medalhas nos Jogos de Londres. Nós temos uma meta muito auspiciosa para os Jogos do Rio, que é a 5ª colocação no quadro geral de medalhas, o que vai ser uma coisa muito difícil. Só para a gente ter uma ideia, os 5 primeiros em Londres, você tem de cabeça quem for? Imagina que seja China, Rússia, Inglaterra, Ucrânia, Estados Unidos, Austrália e Brasil. A gente só vai ter que passar na frente dos Estados Unidos. E em 8º lugar está um país também que é pequenininho, uma tal de Alemanha. Ah, sim. Que nem tem investimento, né? Não tem investimento em esporte. Não, nem é a principal economia do mundo atualmente, imagina. Mas a gente tem esse pequeno desafio, né? Mas o desafio, acho que é legal falar isso, porque nós somos a 5ª potência esportiva, 7ª potência esportiva, seremos a 5ª potência esportiva, mas nós somos o 72º índice de desenvolvimento humano. A gente não pode perder da onde a gente vem para nortear para onde a gente vai. Exatamente. Bom, eu quero ouvir um pouquinho do João, além das polêmicas e tudo mais, a gente sabe que agora, né, você deve ter dado mais entrevistas ainda por conta desse fato da história da tocha olímpica, que inclusive a gente já falou aqui, mas eu quero saber um pouquinho sobre o preparo, né? Quando você decidiu se tornar de fato um atleta profissional do basquete, como é a questão da rotina do dia a dia do preparo, quanto tem que treinar, quanto você dedica do seu tempo para a questão do esporte, ainda mais estando aí às vésperas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos? Bom, tudo começou seguindo os passos do meu pai, que meu pai ele é lesado medular, ele sofreu uma bala perdida, isso muito antes de eu nascer, e começou a jogar o basquete cadeira de rodas, isso já com 30 anos, com idade um pouco até avançada para se iniciar no esporte. Então, né? Seu pai também cadeirante já praticava o esporte sobre cadeira de rodas? Já praticava. Então, até os meninos brincam comigo e falam, pô, João Paulo, você nasceu na quadra. Porque, diferente das outras crianças, meu brinquedo favorito era cadeira de rodas. Então, poxa, eu gostava de ficar fazendo manobra na cadeira, acho que até por isso eu faço manobra hoje na cadeira de rodas. Então, assim, eu segui os passos do meu pai mesmo. Quando eu sofri um acidente e comecei assim, a praticar o basquete cadeira de rodas, e eu vi que, poxa, eu diferente dos outros meninos que querem ser jogador de futebol, eu queria ser um jogador de basquete da NBA, um astro da NBA, por conta, claro, do meu pai. Então, quando eu comecei a jogar basquete cadeira de rodas, foi assim, abriu as portas para mim mesmo. E eu pratico basquete de cadeira de rodas desde 2010. Bom, eu consegui algumas conquistas importantes na minha vida. Eu fui o primeiro brasileiro a jogar na Alemanha, e no ano de 2012, o primeiro brasileiro a jogar na Liga Alemã. Em 2015, ano passado, também joguei na Espanha e numa das melhores equipes do mundo. Então, assim, me preparei muito, tudo por esse momento que agora, desse ano do Rio 2016. E minha rotina, basicamente, é treino e mais treino. Hoje, meu clube não é um grande clube, é um clube relativamente pequeno, cidade do interior de Anápolis, mas a gente tem um grande apoio do governo estadual e municipal. Então, a preparação, a gente é aquilo, aos trancos e barrancos, improvisando, pegando no pesado mesmo, na academia. E então, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu estou preparado hoje. Hoje, numa escala aí, muitos técnicos estrangeiros falam que hoje eu sou um dos melhores jogadores potenciais da América do Sul. Isso para mim me orgulha muito.
E sem dúvida nenhuma eu estou esperando uma convocação para a seleção brasileira principal e poder participar e ajudar a trazer uma medalha inédita. O basquete cadeira de rodas hoje é um dos esportes mais populares do mundo, no meio paralímpico, e o Brasil nunca conseguiu uma medalha no basquete cadeira de rodas. É muito difícil. Hoje tem grandes potências como Estados Unidos, Canadá, Alemanha. Mas eu acho que a gente tem todas as chances, sim, com as peças certas, com os jogadores bons mesmo, os verdadeiros melhores jogadores do Brasil, a gente está lá e conseguir trazer uma medalha para o nosso país. Muito bacana. E é uma série aí de modalidades. Eu vou dar um play no vídeo aqui que eu quero ouvir do Ciro em relação às performances, né? Deixa eu diminuir aqui que essa imagem está um pouco espichada demais. Agora você consegue ver melhor aí. Na verdade, que aí tem o time, né, das meninas que jogam basquete sobre cadeira de rodas e há uma grande expectativa, né, em relação a essa performance dos times paralímpicos nos Jogos no Brasil, né, Ciro? Com certeza. A gente brinca que os atletas brasileiros eles sempre têm uma grande responsabilidade por toda a evolução, mas nós vamos jogar em casa. E vamos jogar em casa depois da performance dos atletas olímpicos brasileiros, que nós imaginamos que vai ser muito boa, mas vai haver pressão. Hoje a meta é auspiciosa, porque a gente precisa não só da performance do Daniel Dias na natação, lá com suas medalhas, da Terezinha Guilhermina, mas nós precisamos também das medalhas do basquete, nós precisamos da medalha do rugby, do vôlei. O vôlei aí talvez seja, no Brasil, ele siga o caminho do vôlei convencional e se torne campeão olímpico. Hoje ele é vice-campeão mundial. Então a gente tem uma série de modalidades que estão crescendo muito e vão trazer aí uma série de alegrias nas quadras, vão trazer muito choro, não pela tristeza ou pela questão da superação, não vai ser superação, vai ser resultado esportivo. Nós temos alguns dos melhores atletas do mundo, alguns atletas que já estão em nível de competição muito similar a dos atletas olímpicos no país. Isso é muito interessante. Vou aproveitar só esse gancho e um parênteses aqui que o Ciro falou da questão de superação. Antes de começar o programa, a gravação para valer, a gente falava aqui sobre esse termo que se fala tanto e, na verdade, eu acho que já está um pouco superado essa questão, né, João? De superação. Você que está lá no dia a dia, você passa pelo mesmo perrengue que todo mundo, não tem essa questão de superação, né? Sim, é até muito... A gente estava conversando esse termo superação. Poxa, que legal a superação dos atletas. Pô, é legal, mas, cara, a gente treina muito. A gente tem toda a preparação física, tem toda uma dieta, tem todo um preparo. Como não? É de fato um atleta realmente, como um atleta olímpico convencional. Então, é que o Ciro falou, a gente hoje tem atletas em outras modalidades, como a natação, o atletismo, enfim, que você tem quase os mesmos resultados que um atleta dito normal, dito olímpico. Então a gente tem que superar um pouquinho. Superação é todo dia, todo mundo que acorda e tem um dia para vencer, seja a dificuldade que tiver aí, que todos nós temos alguma delas, né? Então olha só, deixa eu mostrar para você aí de casa onde pode seguir as novidades aí do João. O João tá nas redes sociais, tá bombando aí também. Tem um site muito bacana que é o joaopaulonascimento.com.br. Aqui você consegue encontrar fotos, depoimentos e contato também com ele aí. Tem essa foto bem bacana aqui. Que carinha é essa? Né? Que carinha é essa? Tipo assim, cuidado comigo que eu tô chegando com essa bola aí, para fazer muita cesta. Então você pode aqui ter contato também diretamente com as redes sociais. Eu destaquei aqui o Instagram do João também, que é instagram.com/João Nascimento Brasil, aqui, mas na rede social voltada para fotos. Você acompanha um pouco aí também, João já passou em outros programas de TV, tem um pouco das rotinas de treinamento, do dia a dia aí da vida familiar também, então não deixe de acessar. E ainda tem o canal do YouTube aqui que ele conversa, virou além de atleta, youtuber, João aí conversando com a galera, falando um pouquinho sobre o dia a dia. Tá muito espichada essa imagem, mas você pode ver aí, então, o canal Super Normal. Por que esse nome, João? Bom, a ideia do canal é o quê? É a gente mostrar que as pessoas com deficiência têm a questão da superação? Tem, mas a gente tem uma vida normal, é super normal que nós vivemos. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós namoramos. Inclusive, no primeiro vídeo que eu vou fazer do canal, vou falar do amigo meu que, cara, ele é deficiente físico, mas você não fala que o cara é deficiente. Ele é um baladeiro, você vê, ele tá direto na balada, as minas em cima dele. Então, assim, eu quero mostrar que a gente é super normal a gente viver, a gente namorar. Eu tenho minha namorada, tenho minha vida social.
Então, assim, sou comum como qualquer pessoa. Eu tenho o direito de ser feliz como qualquer outra pessoa. E é isso que eu quero levar. E não só isso, também mostrar os diferentes tipos de deficiência. No meu caso, que eu apoio o pé sim, eu fico de pé. E as pessoas entenderem que, poxa, para praticar um esporte paralímpico, às vezes até a pessoa tem uma deficiência mínima em casa e não tem conhecimento disso. Então, eu quero levar isso para as pessoas. Essa é a ideia do canal Supernormal. Muito bom, de poder também disseminar um pouco mais, né, a prática dos esportes. Legal isso, incentivar outras pessoas que eventualmente possam estar em casa aí ou estão achando que não são capazes disso ou daquilo, há a possibilidade do esporte, né, Ciro? Eu acho que é até legal uma história, então agora eu vou falar de um super campeão, do André Brasil. O André Brasil é um campeão, um super campeão, ele é de natação, já tem uma série de medalhas paralímpicas. O André, ele começou a carreira dele, ele era nadador aqui do Botafogo, no Rio de Janeiro, do convencional, assistindo os Jogos Paralímpicos. Em 2004, ele olhou a natação lá, acompanhando o Clodoaldo Silva, de repente ele falou, peraí, eu tenho a mesma deficiência que aquele cara ali. Ele tem uma pequena sequela de pólio em uma das pernas. Ele descobriu que ele era um atleta paralímpico assistindo a televisão. Então, imagina o que vai acontecer no Rio de Janeiro. Vai ter uma repercussão midiática gigantesca. A quantidade de criança que vai sair de casa, porque os pais vão ver a possibilidade de prática de atividade física. Então é isso, o evento tem uma questão educativa também, não só para as crianças, como você disse, como para os pais, que a gente entende muitas vezes que pais de pessoas com deficiência sejam um pouco mais protetoros, mas para ver, na verdade, que tem um potencial ali que pode e deve ser explorado. A gente vai seguir aqui ao longo dos próximos meses discutindo Olimpíadas, Paralimpíadas aqui dentro do Conexão, então fique ligado aí na nossa grade de programação. Mostra o site de novo aqui do rio2016.com/Paralimpíadas, é o site oficial do evento, mas no nosso site do Conexão você vai encontrar aí todas as nossas entradas em relação a esportes e nossas outras temáticas também. A gente vai abrir um especialzinho aqui só sobre Olimpíadas e Paralimpíadas. Fique ligado, assista e compartilhe nas suas redes sociais. Meu horário já está estourado, eu preciso me despedir, então obrigado aos dois pela presença. Muito legal ter vocês aqui no estúdio conosco. Valeu e boa sorte nos jogos. Deus quiser. Isso aí. Obrigado. Você de casa, fique ligado aí nos horários do Conexão na TV e na internet. Estão aqui embaixo os nossos endereços e eu espero você sempre aqui de segunda a sexta ou qualquer horário lá na web. Um abraço e até a próxima.